O amor e as tentações da alma num planeta de quinta dimensão. Nós vamos desenvolver esse tema a partir de um filme, que é um filme que foi lançado em 1995, chamado Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, que conta a história, o mito do rei Arthur, né, que trata do mito do rei Arthur. E o mito do rei Arthur nada mais é do que um manual de autoconhecimento para nós como seres humanos aqui nesse planeta Terra, né? É uma saga, um mito, uma trama que pode nos deixar muito claro sobre a nossa dinâmica do dia a dia, como as nossas consciências lidam conosco, como nós, na nossa dinâmica aqui, quando nós saímos para a vida, como nós podemos nos autoconhecer melhor através desse filme, né? Que mostra muito bem como essas consciências lidam umas com as outras, as tentações que acontecem, né? As características de cada um desses três aspectos sintéticos do ser humano, que é a nossa consciência mais terrestre, que nós chamamos de ego, nossa consciência mais externa aqui do planeta, né? Que dentro das instruções e dentro dos ensinamentos nós temos chamado de ego. A nossa alma, né? O ego nesse filme representado pelo Lancelot. Nesse filme especificamente, são os três atores principais, né? Richard Gere representa o Lancelot, que é o nosso ego. A Julia Ormond representa a nossa alma, Guinevere, no filme a personagem é Guinevere. E o Sean Connery, que representa a nossa consciência cósmica, que é o Rei Arthur. Nós vamos trazer algumas informações a respeito dessas três consciências que nós trabalhamos no nosso processo evolutivo aqui. Vamos trazer algumas informações para deixar mais claro, para a gente deixar mais claro como isso acontece dentro de nós, né? Lá no reino de Camelot, né? O reino de Camelot é o reino da nossa própria consciência, o nosso próprio reino, que nesse momento nós estamos vivendo aqui no planeta Terra. Cada um de nós precisa cuidar do seu próprio reino. Só que essa trama, esse teatro, né, que virou um filme, não foi estabelecido por um acaso. Isso não está aí por um acaso, né? A cada etapa evolutiva da humanidade existem certos aspectos que são organizados, certos arquétipos, inclusive, né, que são organizados para nós experimentarmos. E nós podemos experimentar essas experiências, estamos experimentando, né, cada um no seu ponto, cada um no seu nível, e aí a importância do autoconhecimento para nós, quando as experiências estiverem acontecendo, nós podemos identificar aquilo que está acontecendo conosco, né? Eu tenho escrito alguns livros, um deles se chama Comando Estrelinha, Temas Transcendentais, Ensinamento da Fraternidade Branca e da Confederação Intergaláctica, que tratam desses temas também de autoconhecimento, né? Aqui, por exemplo, na página 75, nós falamos desse mito do rei Arthur, né? Então, veja bem, nós temos então essas três sínteses de consciência que correspondem, na realidade, a uma síntese de 7 corpos que nós usamos aqui na Terra, né? Isso dentro da instrução hoje para a Confederação Intergaláctica, e quando a nível de instrução nós trazemos aqui e apresentamos, nós temos esses 7 corpos que são desenvolvidos em 3 grandes entidades, né? Então, quais são os 7 corpos? O físico, o emocional e o mental concreto. Nós temos o mental, né, concreto. Nós temos a intuição, corpo de luz, que representam a nossa alma. Intuição e corpo de luz, a nossa alma. O físico, o emocional e o mental concreto representam o nosso ego. E a nossa mônada lá em cima, né, que é supra-humana, ou seja, está além do reino humano, a nossa mônada e o nosso avatar, que representa a nossa consciência cósmica, que no filme é o Rei Arthur. Então, em síntese, Lancelot, o ego, Guinevere, a alma, e o Rei Arthur, a nossa consciência cósmica. Esses 7 corpos estão aí, vivenciando isso. Alguns de nós ainda não conseguiu ter maturidade suficiente para ir além do ego, né? Estamos presentes aqui na matéria desse planeta, mas estamos só no ego. A maioria da humanidade está aí só no ego, né?
faz parte desse momento evolutivo que vários seres estejam experimentando somente o ego. Mas a questão aqui, para nós aqui desse vídeo, é especificamente as almas que estão despertando o processo de quinta dimensão, né? Então, o foco mais aqui é chamar a atenção das almas que estão passando por processo de tentações, chamados desse mundo mais denso, desse mundo mais ilusório, né? Existe um plano de ilusão que precisa ser dissolvido, que precisa ser compreendido, e o amor é muito importante para a gente não ficar preso, né, em certas ilusões que vão trazer uma zona de sofrimento para nós. No caso do filme, isso acontece, né? Então existem as tentações da alma, as fraquezas da alma, que acaba dando uma queda no processo de elevação dessa alma na direção do Rei Arthur, né? Porque o Rei Arthur, ele, com uma consciência cósmica, ele consegue perceber, uma consciência mais elevada, ela consegue perceber, ver o que está acontecendo num plano mais aberto, né? Numa visão. É como alguém que sobe no edifício e no plano mais alto ele consegue ver o que está acontecendo lá embaixo. Enquanto o Lancelot, o ego, está ali mais no plano mais lá embaixo, mais em contato com o plano material do planeta, e Guinevere está no plano intermediário. Mas mesmo Guinevere casada com o Rei Arthur, né, ela fazendo parte da essência ali, o amor dedicado a ele, a aspiração, ela aspira o Rei Arthur, ela na fraqueza dela passa pelos encantamentos e pelas tentações sensuais, os sentidos externos ainda não estão muito bem purificados, ela ainda tem algum interesse ainda por prazeres externos e acaba traindo o Rei Arthur com o Lancelot, né? O filme traz isso para nós. Isso é um mito, né? Então vamos primeiro caracterizar esses 3 níveis para a gente falar um pouco sobre a trama. O Lancelot é o nosso ego, que nós temos uma aura fricativa no ego, né? Quando nós estamos no ego, nós estamos gerando uma aura fricativa, de baixa voltagem, e a nossa compreensão de amor é um amor muito perto da experiência animal, né? Inclusive é um amor que gera alguns valores, como por exemplo o ciúme, apego, né? Esse ser ainda desenvolve uma série de valores invertidos, ira, né? A raiva, e aí vai, uma série de processos de desagregação que ainda é inerente da característica desse ser. Ele também tem aspectos positivos também, né? A gente vê no ego também o interesse em ir para resolver as questões no mundo material, né? Em desenvolver conquistas, através, às vezes, de muito conflito, através de muito atrito, né? É uma aura que se movimenta pela vida através dos atritos, muita resistência, né? A vida de resistência é ali. Mas veja bem, mesmo no Avatar, quando ele está projetado dentro do planeta Terra, né? Hoje nós temos notícias de avatares cósmicos, né? Às vezes a necessidade de um avatar descer para o planeta Terra. Quando ele se apresenta para nós fisicamente, ele está usando o ego dele. O ego é a presença da consciência no plano físico. Então, todo ser que se apresenta no plano físico, ele está ali se apresentando através do ego. Agora, pode ser que dentro dele, se nós tivermos já essa comunicação aberta, pode ser que dentro dele nós reconheçamos que ali mora um avatar, que ali tem um avatar iluminando aquele ego. Pode acontecer, né? Isso existe sim. Então, todo avatar tem consciência que é, toda morada tem consciência que é, todo ser iluminado a nível de alma, todo ser que tem um corpo de luz também tem consciência que é, né? Agora, os seres que ainda estão muito presos na ilusão têm pouca consciência do que eles são. Daí a importância do processo de autoconhecimento. E esse filme, ele é muito bom para nós entendermos um pouco dessa dinâmica, né? Fazermos uma síntese a respeito dessa dinâmica, especificamente no dia de hoje, né? No tempos de hoje, né? Onde muitas almas que estão ascensionando para o processo de quinta dimensão, a nível de corpo de luz, estão ainda com as suas impurezas, passando por tentações e fraquezas mesmo, né? 3 principais tentações que desencaminham, são 3 tentações muito fortes nesse momento agora. A primeira é a posse pela matéria, né? A necessidade, seja do dinheiro, seja de ter o outro, de
de ter o outro fisicamente, né? As relações físicas, a posse das coisas, de como você lida, né, com os objetos, com as manifestações que chegam até você. Isso pode gerar numa alma que quer ter uma compreensão mais sutil da vida. Isso pode gerar uma tentação do ser, em vez de compreender a relação com aquilo de forma mais sutil, ela vai atrás da posse pela posse, com algum atrito lá no nível de ego dela, no nível de Lancelot dela, né? Essa é uma tentação muito forte. A outra tentação tem a ver com a própria sensualidade corporal dos seres humanos, do embelezamento, do encantamento, da sedução, que Lancelot lá no filme, né, o Richard Gere, aquele ser humano bonito, né, um homem bonito, seduz a Guinevere e acaba até indo para um relacionamento sensual, sexual, né? E aí essa traição, ela está acontecendo no tempo de hoje. Esse mito não está aí por um acaso, né? Vários seres que estão sendo chamados, estão sendo tocados pelo plano cósmico. O rei Arthur desses seres estão se apresentando, né? A consciência cósmica está dizendo, olha, eu tenho um reino de amor muito mais amplo aqui. Mas aí a Guinevéria, a alma com fraqueza, ela olha para o amor sensual lá de baixo e acaba traindo, sendo seduzida por esse amor. E aí entra na zona de sofrimento, gera crise. Todos esses três seres, todas essas nossas três consciências passam por crise. O ego, a alma e a nossa consciência cósmica. Cada um passa por crises diferentes. O ego tem uma crise muito mais forte, não é? Alguns seres, inclusive, né, quando passam por crise a nível de ego, até matam os outros ou se matam, né, se destrói. A gente vê isso acontecendo, está acontecendo aqui. Então esse filme, esse mito, ele não é só para nós observarmos. Isso desce para a prática mesmo, no dia a dia a gente vê isso acontecendo, né? A nível de alma, a crise já é um pouco mais suave, mais sutil, mas pode levar, por exemplo, seres que hoje existem síndromes que estão crescendo, né? Síndromes de pânico e depressões. Isso são duas características de quando a alma entra numa crise profunda. Uma alma gera uma crise profunda no ser. Uma das duas características, uma das duas doenças, uma das duas desarmonias que hoje estão em crescente é síndrome de pânico e depressão, que são doenças da alma, né? A alma avisa, você não está sabendo, não tá indo na minha direção. Você está muito fora aqui do planeta, você está muito contaminado pela vida aqui fora e não está desenvolvendo a sua intuição muito bem. Então a alma se afasta um pouco e gera essas duas crises, que vêm especificamente com essas duas desarmonias, mas existem várias outras formas da alma comprimir, gerar um desconforto na consciência nossa, na nossa consciência, para chamar a nossa consciência na direção dela. As terapias holísticas, elas entram aí para nós nos harmonizarmos, né, e acharmos um caminho na direção da alma. Terapias mais sutis, porque a alma é uma consciência mais sutil, né? Diferente do ego, lá dos corpos mais externos. Bem, o Lancelot, ele vive mais na terceira dimensão. A experiência dele é na terceira dimensão, diferente da Guinevere, né? Que já é de quinta dimensão, quarta para quinta dimensão, pode transitar até uma sétima dimensão. Uma alma bem evoluída, bem alinhada, bem harmonizada, ela pode ir de quinta, sétima dimensão. Ela transita com o mundo já luminífero, né? O campo áurico, os flashes de luz, o corpo de luz dela já está estruturado, né? A consciência cósmica lá dela já produziu isso, já organizou, porque na realidade o corpo de luz ele é organizado pela nossa consciência cósmica, ele é estruturado, né? Pela nossa consciência cósmica, que está nos elevando, está nos mostrando a nossa vida transpessoal para além do reino humano, né? Porque nós estamos apenas em transição pela experiência humana, mas existe um amor aqui que está sendo, vários níveis de amor que está sendo proposto para essa humanidade, né? E aqui está aqui. Então aqui nós estamos aqui nesse projeto que pode ser muito bem compreendido através desse filme. Bem, a mente do Lancelot é uma mente que nós chamamos de mente concreta, é uma mente mais de polaridade externa, polaridade branca, né, polaridade yang,
e é uma mente que ela se desenvolve através do trabalho da concentração, diferente, por exemplo, da mente da Guinevere, que é a nossa alma, ela se desenvolve através da oração, uma mente anímica, a mente da nossa alma, ela se desenvolve, ela se sente atraída pela oração, e especialmente pela meditação. Os estados meditativos, né, o treinamento de estados meditativos para receber os insights, né, a interface da alma ela é interna, não por um acaso o órgão feminino do sexo feminino é interno e o órgão do sexo masculino lá do ego da ponta é externo, porque a polaridade do ego é externa e a polaridade feminina é interna. Então nós vamos trabalhando essas duas interfaces. No plano cósmico, não existe essas duas polaridades, porque já foi unificada, sintetizada, tanto faz vida interna como vida externa. Quem alcança esse nível, que é muito raro, mas acontece de ter algum ser cósmico entre nós, nós temos notícia de seres estelares, de consciências que se projetam dentro da experiência humana. Quando eles se projetam, eles trabalham essas duas interfaces concomitantemente, né? Então, ao mesmo tempo que eles estão lidando com a matéria, internamente eles estão recebendo os insights que posicionam eles sob o ponto de vista cósmico do jogo. É uma vida de magia, de encantamento. É o chamado que esses seres cósmicos fazem. Então, Guinevere já tem uma aura de média voltagem, né? Uma voltagem mais elevada um pouco, enquanto a alta voltagem está lá no plano cósmico, né? Nós vamos elevando essa voltagem, vamos acelerando a nossa estrutura atômica, né? Os nossos centros de energia. Hoje o Reiki, como terapia, trabalha esse aspecto de acelerar, de projetar luz, né? De projetar luz através dos curadores cósmicos que estão despertando o planeta Terra, processo de quinta dimensão, inclusive com atendimentos à distância. Nós estamos cada vez mais usando o plano de atendimento à distância, o Reiki dá essa possibilidade. Várias terapias hoje trabalham à distância. E a Guinevere, ela tem um interesse, a nossa alma, ela é por si só um ser altruísta, benevolente, que tem interesse em servir a humanidade no planeta, né? Ela é muito amorosa, muito generosa, né? Mas ainda tem as suas fraquezas, ainda tem as suas limitações, ainda tem aspectos ilusórios nela que ainda não entrou luz suficiente para ela abrir, então, essa expansão de consciência e ir para o plano transpessoal, que está aguardando ela lá, né? Talvez possa não ser aqui nesse planeta, porque você alcançar a iluminação aqui nesse planeta, ativar o seu corpo de luz, ascensionar para uma quinta dimensão, já é algo muito evolutivo, muito elevado. Você já está beneficiando a humanidade, não é? Mesmo assim, a alma ela tem inquietações, incitações que o plano cósmico não dá, né? O plano cósmico é estável, né? A mônada ela tem uma energia estável, uma energia que normalmente quando um ser desse se apresenta aqui, ele vem em caráter de predestinação. Ele é um ser predestinado, a vida desse ser é organizada para ele, na consciência dele, ele está estável. Ele não tem uma zona de sofrimento. Aparentemente, no ego dele, ele pode ter algumas inquietações, mas internamente ele se sente protegido, ele se sente, ele sabe, ele tem essa conexão de proteção com a vida cósmica superior. A nível de Confederação Intergaláctica, nós falamos, né, de um contato além do plano monádico, né? Então, esses seres que descem, inclusive alguns vêm amparados pelo amor. Tudo isso, veja bem, quando nós falamos de Confederação Intergaláctica, toda essa trama, toda essa mitologia, tudo isso é resguardado por energias que vêm do Sol. Olha que mistério, né? O Sol é a grande chama de amor que nos convida, é o grande receptor cósmico de amor e transmissor para esse planeta, inclusive para a humanidade, para nós como humanidade. Por isso nós devemos nos interessar a procurar o Sol dentro de nós. Aí na palma da sua mão tem uma conexão solar, né? Nas palmas das suas mãos tem conexões solares. E o nosso Sol está interligado a um outro Sol da Confederação Intergaláctica, né? Que é o Sol de Sírius, né?
que está conectado com uma rede cósmica, e aí Vega, e aí vários outros sistemas dentro da Via Láctea, que por sua vez faz uma conexão com Andrômeda, e aí nós estamos nos abrindo para um universo que nós chamamos hoje de Confederação Intergaláctica. Pois bem, o amor vai se expandindo cada vez mais, né? Cada vez mais, até nós chegarmos então nessa unificação, nessa sintetização lá com o nosso Rei Arthur. Essas três consciências vivem dentro de nós. Em autoconhecimento, o chamado é: vamos fazer um autoconhecimento, vamos entender o nosso dia a dia, vamos observar se estamos tendo tentações ou não, se podemos transcender aquela tentação, às vezes com oração, às vezes com centramento, procurando ver aqueles que podem nos dar mais amor, podem nos iluminar mais o caminho, né? Procurando acolher esses seres dentro do nosso coração. E se ocasionalmente tivermos um encontro amoroso com esses seres, nos beneficiarmos dele, né? Porque esses seres estão aqui na Terra, eles sempre estiveram aqui na Terra, sempre teve algum ser com amor mais elevado para nos oferecer essa possibilidade de nós irmos na direção da realização celeste em nós. Existe uma realização celeste em nós. Os reinos superiores estão vivendo em nós. Não? Então, nós vamos fazer um segundo vídeo aprofundando mais isso, tocando novamente esse assunto com um pouco mais de aprofundamento. Ok? Esse é um vídeo. Antes de finalizar, assistam esse filme para vocês poderem compreender melhor toda essa trama, todo esse jogo que existe entre o Rei Arthur. E ali tem muitos ensinamentos de sabedoria, né? A grande sabedoria do Rei Arthur, que procria luz para a humanidade como um todo. Não é? Todo avatar, toda mônada, ela é um centro, um foco de recepção da sabedoria cósmica, de anciões que jogam essa sabedoria aqui no planeta, e esses avatares e mônadas recebem isso e retransmitem para a humanidade como todo, deixam os seus registros aí. Mas isso precisa ser prático no dia de hoje, né? Precisa ser prático diante das novas tecnologias que estão surgindo, diante da nova dinâmica de vida. Nós precisamos atualizar isso, saber como atualizarmos isso e tomarmos cuidado com jogos de sedução e aquilo que precisa ser purificado dentro da humanidade. A humanidade está em processo de purificação forte e cada um de nós vai receber a sua parte de purificação. Se você não abre a sua consciência para as purificações que você precisa passar, você vai ter desarmonias, que nós chamamos de doenças. Então, o momento é esse. Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica. O segundo vídeo está aí.